Tudo bem? Estamos iniciando o Tour Fiel Teixeira especial do Grande Prêmio Brasil Shopping Leblon, neste domingo, 22 de junho, no Hipódromo da Gávea. Serão 12 provas e a primeira às 13 horas. Não vou dar boa noite, eu já vou direto para as indicações. Participarão do programa Miguel Leão, Jorge Antônio Ricardo, Francisco Bento e Carlos Matias Reins. Já gravamos um programa anteriormente com as melhores de sexta, as melhores de quinta e a dissecação do programa de sábado. Agora, domingo e as melhores de segunda-feira. Vou começar por quem está em primeiro lugar, arriba da imagem, com camisa nova, Miguel Leão, primeiro páreo, Prêmio Jockey Clube de Goiás, 1.400 gramas. Bom, rapidinho, acho que esse páreo aqui tem uma grande barbada, que é essa defensora do Araras, Nectar of the Gods. Acho que pegou um páreo muito fraco. Eu acredito na vitória, numa grama leve, né, evidentemente. Acho a dupla equilibrada. Marquei para a segunda Upstream, número 10, que é para nova, corrida. E para a terceira, Glory Danny, número 8. A fórmula, portanto, é 4, 10 e 8. Jorge Ricardo. Bom, Rizon, não vou me estender muito, vou marcar Nectar of Goods também para primeiro. Eu acho que ela vem correndo pares mais fortes. Vou deixar a Upstream para segundo e para terceiro, Nebraska Girl. Nebraska Girl vem correndo os pares duros em São Paulo também, contra a Jipoia, Swiss Jimmy, Eu Parfum. Acho que ela pode chegar aí na trifeta. 4, 10, 3. 10 e 3. Unanimidade na dupla, Ricardo e Miguel Leão. Na exata, Bento, você concorda? Eu marquei nuance de cores. Eu acho que pode com Moreira largar, tomar a ponta e tchau. E acho que a diferença, claro, natural é Nectar of Goods, né? Eu acho que é a diferença natural. E das demais, eu concordo, acho que é Nebraska Girl e Upstream. Mas marquei a ordem 5, 4, 3 e 10. 5, 4, 3 e 10 para o Bento. Matias? Rizon, eu vou com o Bento aqui também. Eu acho que a nuance de cores pode florear e a Nectar of Gods pode tentar pegar ela aqui embaixo. Que nem o Ricardinho falou, Nebraska Girl estava correndo uns pares fortes. A minha ordem vai ser 5, 4, 3, Rizon. 5, 4, 3. Portanto, nós temos duas duplas 4 e 10 e duas duplas 5 e 4 na primeira prova da jornada. Lembrando, nesta quinta-feira tem leilão do Fronteira Anderson, Estrela Nova, Bet Gold Studio e Codaleia Balgarten. No sábado, o único leilão presencial da Semana do Brasil é o Santa Rita da Serra. E dias 23, 24 e 25, leilões Speed, Palmerini e de reprodução da TBS, dia 6 de julho, tem Pegasus, no Paraná. Segunda prova, Prêmio Jockey Clube Cearense, 1.400 gramas, Miguel Leão. Bom, aqui, a pergunta que não quer calar, o Bento vai marcar On My Side nesse páreo, número 4? Pô, se ele não ganhar esse páreo, ele realmente está com um problema muito sério, porque correndo aqueles páreos, correr esse, não tem como, né? Pois é, não, e dessa vez ele vai com o Lasix. Ele teve hemorragia fortíssima na última. Tanto que mas só apareceu grau 2 nas ocorrências veterinárias. Ele chegou longe, né? O jockey parou e ele agora está reaparecendo medicado com Lasix. E é força, né? Agora está baixando muito de turma. Se não sentir nenhum tipo de problema, medicado, eu acho que ele vai ganhar uma boa cravação na Superclean inicial. Acho a dupla mais equilibrada, não tenho muita convicção quanto a dupla, não. Marquei com o outro cavalo do Esteves, o Barro Caracoles, que é outro não é estilo Vale do Paraíso. Um cavalo que vem correndo bem, gosta da grama leve e acho a dupla em aberto, tá? Marcação é 4 e 9. Dos demais aqui, eu acho que o Ripe do Iguaçu e o US Sobral e Sonho Bom estão mais ou menos no mesmo nível. Fórmula, portanto, 4, 9, 7 e 8. 4, 9, 7 e 8 para o Miguel Leão. Jorge Antônio Ricardo. Rizon, não tem como marcar contra o Oma Inside, né? O Oma Inside ganhou por 12 corpos com Lasix.
Você vê que ele é um cavalo hemorrágico. Pois ele correu as principais provas da Tríplice Coroa, primeira prova, segunda prova e o derby. Tá? Na primeira prova ele entrou quinto, depois ele entrou segundo, e no derby ele deve ter posto sangue, entrou último, voltou, entrou último de novo. Hoje agora vai de Lasix, volta para a turma. Eu acho que ele deve ser uma das melhores indicações da reunião. Tá? Vou deixar o Barro Caracoles para segundo, que é um potro também tido em boa conta, vem correndo sempre bem. E para terceiro, Sonho Bom. Tá? Que é um 497, eles combinaram, eu acho, o Ricardinho e o Miguel Leão, os primeiros dois pares, eles estão iguais, e agora vamos ver se o Bento e o Matias também combinaram, vão estar iguais as indicações deles. Bento? O 4 eu marquei, né? Não tem como, né? Acho que se na realidade ele não botar sangue, vai ganhar, caiu muito de turma. Agora, eu acabei marcando um cavalo que eu acho que vai ser azar, eram turmas infinitamente inferiores a essa, mas eu acho que melhorou, está em evolução. Então, sei lá, a gente não sabe. O cavalo, quando começa a melhorar, está em evolução, você não sabe até onde ele vai. Então, acabei marcando esse One Star para a dupla. Marquei a dupla 4 e 2 e deixei como diferença o número 5, o Malkovich 1000, que eu acho que na grama ele pode fazer uma boa corrida, e o número 9, o Barro Caracoles. Foi 4, 2, 5 e 9. 4, 2, 5 e 9. Matias? Prisão, eu também acho, né? Deve ser uma das grandes barbadas de domingo se ele não sangrar. Mas vamos lá, para a segunda eu vou deixar o Barro Caracoles, que agora, largando lá por fora, vindo de menos para mais, ele vai chegar com certeza. E para a terceira, o S. Sobral, que quando ele corre na frente, ele é duro de roer. É osso duro de roer. A minha ordem vai ser 498, Rizzo. 498, 3, marcando a dupla 49 no Prêmio Jockey Clube Cearense. Chegamos à terceira prova da jornada. Prêmio Jockey Clube do Rio Grande do Sul, 1.500 grama. Miguel Leão. Eu acho esse páreo equilibrado, sabia, Rizon? Eu não tenho muita convicção, não. Até porque há uma mistura aqui de idade, mistura de sexo, enfim. Eu vou ficar com a fêmea aqui no páreo. Vou me atrever a marcar aqui Naja, tá? Ela corre bem na pista de grama. Tem uns animais aqui que realmente têm chance positiva. O Mega Man número 1 está tinindo, né? Com o Valdinei Gil. O Pool Game vem lá de São Paulo, vai medicado pela primeira vez com fenil. Eu sei que esse Pool Game corre muito mais na grama leve, mas esse fenil aqui me deixou meio com uma pulga atrás da orelha, sabe? Eu tô Deixa eu abrir um adendo rapidinho. O Pool Game não anda bem de baixo, tá? Eu tenho uma informação, por isso que ele não tem confirmado o favoritismo e chegado nas provas de São Paulo, tá? Então, ele vem para o Rio, vai com o fenil, que vai ser muito bom para ele, e vai com o jocaço em cima, que é o Hector Lazo, que foi para os Estados Unidos montar para o Philipson e que retornou para o Uruguai, onde ganhou várias estatísticas e veio montar nesse domingo do GP Brasil. Uma das grandes atrações, é um bom jockey, né, Ricardo? Mas daqui a pouco o Ricardo fala, deixa o Ricardo falar daqui a pouco. Fala, Miguel, conclui, e o Ricardo já entra falando no Hector Lazo. Eu vou ficar com a Quinaja para primeiro, e deixei esse cavalo, e eu deixei o Pool Game. O Pool Game teve, inclusive, um dia que ele não largou muito bem com a Gianni, que ele era favorito. Sim, porque ele está com dor, né? Ele está com problema, entendeu? Pois é, então ele é um bom nome, vai chegar entre os primeiros, a dupla, portanto, até 89. E vou deixar o Caico Júnior. O Caico Júnior teve uma direção bastante infeliz na última de seu jockey, né? Entrou por dentro, ficou num caixote danado. Enfim, aí quando ele tirou, o páreo já tinha acabado. É um cavalo perigoso, acho que ele tem chance. E o Mega Man e o Super Works também tem alguma chance. É um páreo equilibrado, hein? Eu marquei Quinaja, número 9, 8 Pool Game, 10 Caico Júnior e 1 Mega Man. 9811, Ricardo, pode falar do Hector Lazo e dar suas indicações, tranquilo. O Lazo, a gente não tem muito o que falar, é um dos melhores jogos do Uruguai. Tá? Ele esteve aqui ano passado, correu aqui na semana, acho que não sei se foi na Semana do Brasil, até ganhou. Teve a infelicidade de ser desclassificado. Lá no Uruguai ele é bastante ganhador. Teve nos Estados Unidos, não sei se ganhou lá, mas fez ganhou na primeira montaria com o cavalo do Philipson. Então, sem dúvida nenhuma, um jocaço, um grande jockey.
e um dos melhores do Uruguai. Bom, sobre esse par, eu também acho o par muito equilibrado, muito difícil da gente marcar alguém. O Paul Game é um cavalo que está correndo pares muito mais duros em São Paulo, tá? Esse adendo aí de que ele não está bem de baixo, eu não sabia. O Fenil vai ajudar, ele lá em São Paulo não pode correr de Fenil. Ele só tem que melhorar aqui com o Fenil. Outro cavalo que ninguém comentou, mas é um cavalo que vinha correndo pares muito mais fortes, é o Super Ouro. Super Ouro, se você for pegar e puxar na campanha dele, ele entrou sexto comigo na Mina Internacional ano passado em São Paulo. Tá? Depois ele andou com problema, alternou boas e mais corridas. Ele veio de uma corrida boa aqui no Rio, né? Ele entrou um bom terceiro, tá? Para o próprio Mega Man e para o Olympic Lauer. Chegou perto do Mega Man. Então é um cavalo que tem que ser visto aí com bons olhos. O Mega Man é o retrospecto, tá? Vem de 3 vitórias consecutivas. Gate 2 também é outro cavalo também bastante corredor. Acho que para muito difícil, tá? Vou marcar o Paul Game pela enturmação que ele vinha correndo, apostando que ele melhore com o Fenil. Deixa aqui Naja para segundo e Super 8 para terceiro. 8, 9, 11. Bento? Eu marquei também no Paul Game. Eu tenho a impressão que o Paul Game pode largar aqui, tomar a frente e ganhar. Marquei Paul Game, acho que o Fenil vai ajudar. Eu acho que o cavalo do par é o Mega Man. Né? Vem de 3 a fio, vem correndo aqui. Eu acho que a diferença natural dos demais aqui que tem que respeitar aqui Naja. E eu acho que Gate 2. Né? O Super World, como o Ricardo falou, ele é um cavalo que alterna boas e más corridas, mas pode fazer uma boa corrida. Mas a minha ordem foi 8, 1, 4 e 9. 8, 1, 4 e 9. Eu vou dar uma saidinha de 30 segundos. Matias, vai aí. Vamos lá. Para falar desse par, eu acho que o Paul Game, pelas turmas de São Paulo, eu acho que tem muita chance. Ele é um cavalo que tem que respeitar. A Quinage, ela sempre foi tida como uma égua muito boa do Anderson. Também tem que respeitar. O Mega Man, que nem o Bento falou, tá voando. Esse número 2, Toque de Amor, no início de campanha, ele correu umas turmas fortes, viu? É um cavalo que tem que se respeitar e tem que cuidar também. Que nem o Ricardo falou do Super World. Mas eu acho que o Paul Game tem muita chance de vitória. Vou com ele, ainda mais com esse jockey. A minha ordem vai ser 8, 9, 2, 11. 8, 9, 2, 11 para o Matias. Primeiros 3 pares, mais ou menos parecido o que os indicadores querem. Chegamos à quarta prova. Prêmio Jockey Clube do Paraná, 1.400 gramas. Lembrando que nesta quinta tem leilão do Fronteira, Anderson, Baumgarten, Estrela Nova, Bet Gold Studio, Miguel Leão. Esse quarto par é um páreo cheio. 2 anos sem vitória. Esses pares são sempre meio complicados de marcar, né? Eu vou ficar com o retrospecto. Tem alguns estreantes aqui no par. Eu vou ficar com o retrospecto Tomires, número 4. Esse cavalo, na última, ele chegou... Ele ganhou e foi desclassificado. Ele foi desclassificado com certeza. Ele prejudicou o cavalo do Gil, que vinha na cerca. E aí ele foi desclassificado. O cavalo que tinha chegado em segundo ganhou, uma pulha altíssima até, do Léo Reis. Que acho que até foi o par que deu a tal confusão lá, de uma sindicância, que até hoje não sei o que aconteceu. E eu acho que ele é o retrospecto, corre na corrida, tem de 2 segundos. Na verdade, ele na última ele ganhou e foi desclassificado. Então, é o cavalo do páreo, está bem balizado. Esse Anderson Paiva é um bom jockey, um jockey monta leve. Eu acho que ele acredito muito na vitória dele em condições normais, tá? Não tem assim nenhuma assombração, não. Esse Tengo-Tengo vem de 2 segundos lugares e é naturalmente o adversário. Esteves, HIR, chegou em segundo para o Tá Legal meteu um tempo muito bom naquela oportunidade. Eu acredito que essa dupla, apesar do par ser 2-0, 2-0 é sempre difícil a gente cravar alguma coisa. Eu acho que essa dupla é bem apostada, essa dupla 49. Dos demais aqui, o número 2 fez um bom terceiro na estreia, esse Make of Break deve ter melhorado, João Vitor, Fabrício Bosch, e tem mais um outro aqui que eu tinha separado aqui, que é uma observação. Eu esqueci Olympic Pingo,
acho que ele foi retirado, teve algum problema, ele foi retirado, ele estava muito comentado. Em nesse número 8, na hora de fazer o canto, ele jogou na pedra. A minha fórmula aqui é 4 Tomires, 9 Tengo-Tengo, 2 Make or Break e 8 Olympic Pingo. Jorge Ricardo. Bom, concordo aí com o Miguel. Vou com o Tomires também, que já tá na pica para ganhar. Ele tirou 2 segundos, ele ganhou na última e foi desclassificado. Eu acho que ele tem tudo para ganhar. Deixo o Tengo-Tengo para segundo, né, que foi o que causou a desclassificação dele. E vou deixar para terceiro o Olympic Pingo, tá? Que é um aspirante do Bebetinho. Os Bebetinhos geralmente trazem os cavalos sempre em alta conta para correr bem ou ganhar. Então, eu deixo ele como terceiro nome. Os outros eu não conheço, não sei nada. Alguns estrearam uma estreia fraca. Esse Make or Break estreou, entrou um bom terceiro, mas chegou a 14 copos, tá? Então, chegou meio longe, pode ser que ele tenha melhorado agora. E dos demais, a maioria estreante. O próprio Oeste do Sampaio estreou, chegou a 10 copos, enfim. São pontos que por aí estreiam e melhoram depois e fazem outra corrida totalmente diferente. Mas a minha marcação vai ser 4, 9 e 8. Francisco Bento, confirma a unanimidade na dupla 4-9? Não, eu na realidade marquei o 9, o Tengo-Tengo. Eu acho que o Tengo-Tengo é melhor que o Tomires. Aquele dia o Tomires não deixou o Tengo-Tengo passar. E aí o que aconteceu? Quando ele conseguiu dominar, o outro veio e matou os dois. Ele era o favorito de 1,20, acho. Era o maior favorito, o cravo de todo mundo. E aí o Tomires foi desclassificado. Só que, na realidade, o Tengo-Tengo não levou o páreo. Levou o páreo foi o outro. Bom, acho que o Tengo-Tengo, a última corrida dele, ele pegou aquele tá legal deu um show. Simplesmente isso. Então, esse Make or Break, esse cavalo teve uma corrida não muito favorável, aliás, bem desfavorável, eu acho, e ele chegou longe, mas se for olhar que o Tá Legal ganhou disparado, ele não chegou muito longe do Tengo-Tengo. Como era uma estreia, eu acho que ele só pode ter melhorado. Então, eu fiquei com a dupla com ele. Eu marquei 9, 2 e 4. E dos demais, esse Olympic Pingo tem uma filiação de primeira. Esse cavalo pode pegar muito bem a grama aqui, eu acho que é uma diferença. Tem esse Zen Life, que a estreia foi só regular, mas ele tem uma ótima filiação, vai melhorar. Mas a ordem foi 9, 2, 4 e 8. 9, 2, 4 e 8. Carlos Matias Heinz. Vamos lá, Rezon. Vamos comentar esse par. Eu acho que o Tengo-Tengo aqui, pelas últimas 2 carreiras, ele vai ganhar o par. Ele pegou... Ele sempre é meio cerqueiro, tudo, mas eu acho que agora chegou a hora dele ganhar. Para segundo, vou deixar o Tomires. Esse Olympic Pingo, ele tem muito bons trabalhos, viu? E naquele dia ele foi retirado, Miguel. Eu não me lembro por que ele foi retirado, mas o jogo dele era uma zorra total que ele ia ganhar mesmo na areia. Ele tem filiação régia de grama. A minha ordem nesse páreo vai ser 9, 4, 8 e meia. Que nem o Rizon disse, não posso deixar de fora o cavalo do chefe, né, Rizon? Se tirar o cavalo do Arastiello, a bronca é grande. O homem estava numa felicidade, Miguel Leão, no Cristal, quinta-feira. Tirei o pique 7 com 6 pontos, porque eu não botei o que o Matias marcou. É verdade. Ai, eu me divirto com o Renato Santos. Depois vai pedir aumento esse Matias. É um cara de Um grande abraço para o Santos. O Santos é o parceirão. Quinta prova, 1004, Prêmio Jockey Clube de São Paulo. Vocês assistiram o último páreo de São Paulo de sábado? Que coisa absurda. Foi um dos maiores absurdos em 52 anos de turf que eu vi. E eu abri parênteses no Jornal do Turf para falar, porque é inacreditável. Os cavalos se assustam pulando uma passagem na Gávea. Os cavalos se assustam pulando uma passagem em Santa Anita, que é horrorosa, aquela passagem de Santa Anita nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é primeiro mundo, né? Nós não somos primeiro mundo ainda em termos de turf. E aí, você está na ponta, brigando 4 animais cabeça a cabeça, vinham praticamente em linha,
300 metros de luz e entro numa escuridão. Podia ter acontecido um acidente terrível. Os cavalos se assustados, batidos uns nos outros, caído 3, 4 jockeys. Deus não quis assim. Então São Paulo tem que corrigir esse problema, tem 15 dias para corrigir, ou não dar mais o último par em 1.000 metros na grama. Né? Depois o Ricardo vai falar, sobre isso aí. Eles marcaram 11 pares e deu azar que no primeiro páreo o jockey... Deu 23 minutos de atraso. Mas o que eles têm que fazer? Eles têm que ir tirando 3 minutos de cada páreo para correr no horário último páreo. Azar. Porque o jogo está fraco em São Paulo. São Paulo não tem estrutura nenhuma hoje. Tá? Eu liguei para o Zequinha na segunda-feira, onde houve o rompimento da Pedra Única. Ó, tem 3 agências para abrir em Porto Alegre. Eles demoraram 10 dias para abrir a do Cristal, já para o Rio Grande do Sul, e não abriram as outras 2. Então está complicado o negócio. Mas se é um assunto para outro tema, Miguel Leão, fale, quinta prova, Prêmio Jockey Clube de São Paulo. Eu acho esse par é mais um 2-0, né? Eu vou ficar aqui com o número 11, Talent Man, número 11, vai montar o Moreira, Estúdio Red Rafa. Esse animal, ele foi desclassificado aqui no Rio quando ele tinha sido segundo. Aí ele foi correr um par em São Paulo e na verdade, correu pouco. Aí volta para a Gávea, eu acho que o par correu pouco em termos, ele chegou quinto em 10. Ele agora volta aqui para um páreo bom, um páreo perdedor, né? O cavalo aqui tem muita chance de vitória. E vai montar o Moreira, porque o Leandro Henrique tem que montar, por força de contrato, o outro cavalo aqui, que é do Tobiano, né? Então, que é do Anderson. Que é do Anderson. Então, a montaria ficou para o Moreira. A baliza não é lá muito boa, mas é um cavalo que eu acho que, pela enturmação aqui, ele tem muita chance de vitória, se ele não tivesse sentido essa viagem que fez a São Paulo. Acho a dupla equilibrada, acho a dupla bem equilibrada, não tem muita convicção. Não acho que esse Classic Prospect tem muita chance para segundo. True Love, Oldin, acho a dupla bem aberta. Sinceramente, eu acho até difícil. Eu acho que a quadrifeita poderá dar um bom rateio, mesmo com a vitória do Talented Man, que eu acho que vai ser o favorito. Hein? Vou deixar para segundo esse cavalo Classic Prospect. Vou deixar para terceiro o Zar, que também fez uma boa corrida. Vai montar o Cardozinho, no número 10. E para quarto, para quadrifeta, aí não tem que abrir o leque, porque é muito difícil. Deixar esse Oldin, que vai muito bem montado. Então, a fórmula é 11 Talent Man, meia dúzia Classic Prospects, 10 Zar e número... E o H. Fernandes... 9, Oldin. O 9. Jorge Ricardo. Bom, eu vou marcar também o 11 Talent Man. Esse potro estreou, tem 2 segundos aqui na Gávea. Depois foi a São Paulo, correu um grupo 1, não é um páreo fraco, tá? Ele não correu pouco, não. Eu acho que ele correu bem, ele chegou a 4 corpos somente. Eu acho que ele é a força indiscutível do páreo, tá? O segundo é um pouco mais equilibrado, na minha opinião. Na minha opinião, está entre Zadig Voltaire, que é um verrazano, do criação e propriedade do Doce Vale, tá? Que correu bem na estreia. Eu acho que ele deve melhorar, porque o Venâncio ele não costuma trazer os pontos no último fundo, eles vão melhorando, inclusive com corrida, tá? Esse cavalo Classic Prospect Oldin são cavalos que regulam, um entrou segundo, outro entrou terceiro, vai depender do percurso. Eu acho que são, na minha opinião, os 4 nomes do páreo. Os outros são a maioria estreantes. Tem outro cavalo do Bebetinho que estreia, que também, ou Cronos, né? Me parece que estreia. Não, já correu uma vez, não correu nada. Tá? Pode ser que ele tenha melhorado, mas vou marcar com maior convicção no número 11, tá também, caso ele confirme as últimas atuações. Deixo o cavalo do Doce Vale para segundo, o Zadig Voltaire, e deixo o Classic Prospect, o Oldin, brigando aí pelo terceiro. 11-1-69, 11-1-96 para Jorge Ricardo, Francisco Bento.
Olha, eu vou marcar aqui um cavalo diferente aqui. Eu acho que o Talent Man vai ser o favorito, é a força, talvez seja o placê mais certo do páreo aqui, um páreo equilibrado, né? Mas esse Zahar estava muito falado na estreia, ele teve uma corrida contrária. Ah, ele chegou longe, foi aquele páreo daquele Tá Legal que não teve torcida. O cavalo largou e sumiu. Então, eu acho que ele, na realidade, pode ter melhorado. Não é um cavalo muito grande, mais ou menos 470 quilos, mas eu gostei da corrida dele. Eu acho que ele teve uma corrida desfavorável e ele pode fazer uma corrida boa aqui. Então, marquei Zahar. E deixei Talent Man, que eu acho que é talvez o placê mais certo, deve ser o favorito, como a diferença natural. Esse Zadig Voltaire, eu acho que vai correr bem, ao Verrazano, como o Ricardo falou, eu acho que certamente ele vai melhorar também. E dos demais, eu acho que esse Top Winner vai fazer uma boa corrida. A corrida de estreia desse cavalo não foi de todo ruim. Ele chegou relativamente perto, 7 corpos do ganhador. Era um páreo duro e eu acho que ele pode fazer uma boa corrida. Marquei a ordem aqui 10, 11, 1 e 5. Matias? Rison, nesse páreo, eu também acho que o Talent Man é o cavalo da carreira. Esse Clatice Prospector fez uma boa carreira. Esse Zadig Voltaire fez uma grande carreira também, eu acho, e como o Ricardo falou, o Venâncio não aperta na primeira carreira. Esse número 9, Oldin, ele fez uma boa carreira, correu meio perdidão e chegou, mas eu vou com o Zadig Voltaire, Venâncio na id e tudo, eu vou respeitar. Para segundo eu vou deixar o Talented Man, para terceiro o Odin e para quarto o número 6. 11, 9 e meia, Rison. 11, 9 e meia. Vamos chegar agora às provas clássicas. Lembrando que nesse sábado, o único leilão presencial do Brasil, Santa Rita da Serra. Porém, hoje, quinta-feira, tem Fronteira, Anderson, Estrela Nova, Balgarten e também Bet Gold Stud. E 23, 24, 25, a seguidinha com Speed, Palmeirini, toda a sua geração de desmamados e também um leilão de reprodução. Grande Prêmio Jockey Clube Brasileiro Santa Rita da Serra, Grupo 1, Criterium dos 2 anos. E eu fico assim, ó, não é porque o Ricardo está aqui na tela, que eu sou amigo do Ricardo, mas aí quantos pares a gente passou e o Ricardo não montando e deveria ter uma montaria nesses pares? Né? É uma coisa incrível, né? E inclusive o Ricardo me disse que esse cavalo Open the Door é tido em alta conta. Então eu vou começar esse páreo com o Ricardo. Bom, Rison, esse páreo eu também vejo muito equilíbrio, cara. O Open the Door é um potro bom, potro que estreou ganhando. Ele tinha um trabalho espetacular para estrear. Ele tinha 74,5, 1.200. Para estrear, a gente corria ele barbado. E ele ganhou aí em cima do laço, para cima, inclusive, do Domínguez, se eu não me engano, esse que o potro que nós marcamos hoje, ou marcou para segundo. Ele pegou ele aí, mas ele não largou bem. Inclusive, as 3 últimas corridas dele, ele não tem largado bem. O primeiro clássico que ele correu, a corrida dele foi espetacular. Ele largou mal, ficou último, entrou a reta, tirei ele para fora, ele tirou para dentro nas patas de um outro cavalo, eu tive que parar, endireitar de novo, ele veio, no final entrou quarto correndo. E na última, na pista de areia, a gente também achava que ele ganhava e ele correu menos. Eu acho que ele é um potro bom, potro que tem tudo para fazer uma grande campanha. Eu não sei, eu acho páreo equilibrado, tá? Eu acho páreo muito duro, tem vários potros aí com pretensões, vários potros aí com chance de ganhar, potros que são levados, inclusive, em alta conta, como é o caso do Zuka Baby, tá? Esse potro do Doce Vale, que é um potro treinado pelo Venâncio, disse que corre muito, e ele estreou ganhando como tal, tá? Ele ganhou muito fácil, numa grama macia, meteu bom tempo. Eu acho que ele tem tudo para melhorar. Tem o Times Now, que vem de entrar segundo no último clássico, saiu atrás do ligeiro Torres Garcia, né? Isso mesmo. Saiu perto dele e tal, saiu brigando com ele, no final ele dominou, parecia ganhar, veio o outro no final, o Sushi do Iguaçu, e ganhou dele.
tá? Depois temos o próprio Torres Garcia, temos esse Ordem Order do Araras, que também vem de entrar terceiro nesse mesmo páreo 3. Enfim, é um páreo duríssimo, um páreo difícil, até de difícil progressão. Tá, tem o Oniquei, que vem de entrar segundo no grupo 1 em São Paulo. Enfim, é um páreo duro, um páreo. Tem o Samurai do Iguaçu, que é um cavalo ligeiro, larga por dentro, tem chegado perto também nas provas principais de São Paulo. Sushi do Iguaçu, montado aí pelo Moreira, que vem de ganhar. Enfim, é um páreo muito duro. Eu não tenho convicção. Acho difícil, tá? Acho páreo muito difícil. Vou ficar com o Zuka Baby, pelo que eles comentam dele, tá? Diz que é um potro muito bom, inclusive no dia da estreia disseram que ele era um potro bom e que ele ia ganhar, ele realmente ganhou. Vou deixar o Sushi do Iguaçu com o Moreira e o Samurai do Iguaçu com o Domingos para segundo e terceiro. E o Open The Door, que eu tenho ele em alta conta, como um quarto nome. 13-1, 3-4 para o Ricardo. Miguel Leão. Rapaz, esse páreo é bem interessante. Eu vou marcar aqui uma pule alta, tá? Eu acho que vai ser uma pule alta, pelo que eu vi assim, os comentários, enfim. Vou arriscar, pule alta mesmo. Vou marcar o número 9, tá legal. Eu não costumo me impressionar muito com determinadas carreiras, não. Mas esse tá legal. E na estreia, ele correu na pesada e a corrida dele não valeu. Foi um dia que caiu um cavalo do HIR. Ele foi um pouco prejudicado, corria incerto, todo bobo, numa grama, mostrando que não estava gostando da grama pesada. E o jockey, no final, abandonou o páreo. Depois ele veio numa grama leve. Grama leve, não. Uma grama mais leve, uma grama leve. E ele meteu um tempo para o dia muito bom. Ele meteu um tempo muito bom. É só comparar os tempos do dia e ele ganha um tempo que o credencia a vencer. Não é a Barbada, torna a dizer. É uma pule alta. O Blanche, por força de contrato, não vai poder montá-lo, vai montar o Aparecido, que é um jockey muito bom também. E eu vou arriscar essa indicação. Treinamento do craque Menegolo, Estude Eternamente Rio, uma farda muito vencedora. Mas tem vários animais com chance. Eu lembro que na última, todos nós aqui achávamos Torres Garcia Barbada. Ele deve me lembrar disso. Todo mundo achava o Torres Garcia Barbada, né? E o Torres Garcia chegou. Eu marquei até a dupla com o Sushi do Iguaçu naquela oportunidade, acho que até o Bento marcou também. E o Sushi do Iguaçu foi corrido com inteligência pelo Moreira, porque o Torres Garcia foi brigar na frente com o Times Now, saíram os dois brigando, e no final veio o Sushi do Iguaçu e ganhou o páreo. Eu vou deixar o Sushi do Iguaçu para segundo, porque ele está muito bem balizado, o jockey dispensa comentários. Marquei o tá legal na torcida, uma pule boa, tá? Porque não vai ter muita moleza na frente. Tem cavalos ligeiros aqui no páreo. O papel do Samurai do Iguaçu provavelmente vai ser faixa aqui do Sushi do Iguaçu. Esse Quality Impulse também é um cavalo que gosta de correr na corrida. Tem muito cavalo. Esse Oniqui vem de corrida muito boa em São Paulo. Então também é um cavalo com chance. Você vê que é um páreo dificílimo que tem que encher no bolo. Não tem jeito de começar a jogar aqui. Esse páreo é complicado e mais um páreo de quadrifeta que eu acho que vai dar um rateio muito bom. E a fórmula pule alta, eu acho que é um placê bem jogado. Tá legal. 9, Sushi do Iguaçu, 1. Vou deixar o Torres Garcia, porque se na última eu marquei na acumulada, tem que deixar ele, tem que ter chance nesse páreo. O Torres Garcia, 8 para terceiro, e Oniqui, meia dúzia para quarto. Páreo muito difícil, muito bonito, rateios altos. Hein? Francisco Bento. Olha, esse tá legal, a gente já falou ele como referência em vários páreos, a vitória dele foi impressionante. A primeira corrida dele não valeu, o jockey até deu abandonada no páreo na primeira corrida, viu que ele estava já fora, não empenhou. Na segunda corrida, ele abriu pagando alto, não abriu pagando acho que mais de 10, fechou a 4, só falavam nele e não deu. Ele largou e tchau, entendeu? Então, tem que respeitar ele, é um cavalo que a gente não sabe o que vai acontecer. A filiação dele, chutas, eu gosto mais na areia, mas dá bons animais na grama também. Esse Times Now, eu gostava aquele dia, como todo mundo, do Torres Garcia,
e achava que o Sushi do Iguaçu era a diferença. Agora, a corrida desse Times Now, para mim, impressionou. Ele saiu, ele quebrou o Torres Garcia, os outros não conseguiram se aproximar dele lá, e ele perdeu o páreo na realidade, porque ele foi em cima muito cedo. O Moreira correu o Sushi do Iguaçu e o Sushi apanhou para poder passar. Então, tenho a impressão que se ele confirmar aquela corrida, ele é carta bravíssima aqui. Eu acabei marcando o Times Now. É claro, o páreo é equilibradíssimo, falam muito desse Zuka Baby, diz que o cavalo é craque. Eu acho que tem que ver, a primeira corrida dele foi uma corrida boa, ganhou muito fácil. Esse tá legal, como a gente já falou, tem que ficar de olho. O Torres Garcia, eu acho que não precisa correr daquele jeito na frente e tal, pode correr mais poupado dessa vez, e ele mostrou que ele é um bom cavalo, de repente ele vai, e eu acho que quem teve uma corrida muito desfavorável aquele dia, não teve passagem, e vai pegar uma raia seca agora, esse Order and Progress. Ele chegou perto também, ele teve muito embaralhado, e eu acho que, na realidade, ele é carta muito, muito brava aqui. Eu acabei marcando os 4 animais que deram aquele dia em ordem diferente. Eu marquei o Times Now para ganhar, deixei como diferença Order and Progress, que eu acho que é carta brava aqui, e dos demais, Sushi do Iguaçu e Torres Garcia. Marquei 12, 7, 1 e 8. 12, 7, 1 e 8, Matias. Rizon, como todos já falaram, esse é um páreo muito equilibrado, né? Eu acho que com certeza o Samurai do Iguaçu vai fazer o papel de faixa pro Sushi do Iguaçu, mas o páreo vai sair mexido. Esse Oniki fez uma grande carreira em São Paulo, ele voava aquele dia ali. Ele chegou correndo muito aquele. Esse Order in Progress na raia seca, ele vai chegar, eu tenho certeza. Esse Torres Garcia, que nem o Bento falou, agora ele não vai correr tão apurado, eu acho que ele vai correr mais acomodado. E nós falamos aquele dia que ele ia ser um potro de futuro, eu acho que aqui ele tem muita chance. O Tá Legal, esse impressionou. O Hakadense, esse ele deu uma demonstração assustadora, mas foi na pista de areia. Vamos ver como é que ele vai na grama. Times Now, que nem vocês falaram, é a chegada certa, mas eu vou indicar o Zuka Baby, esse, que me impressionou o jeito que ele ganhou aquele dia. E pelo que eu sei, ele é um potro diferenciado. Eu vou com ele. A minha ordem vai ser 13, 1, 9, 8, Rizon. 13, 1, 9, 8. No último programa eu dei 3 pitacos, acertei os 3. E agora eu vou dar um pitaco para vocês. E vocês não falaram no nome do cavalo. É tido em alta conta. Quality Impulse. É tido como um dos 6 melhores potros que o HR tem para correr nessa temporada. Ele fracassou na estreia na areia, entrou em 4º lugar e depois voltou na grama, deu um galope de saúde e ele corre demais, pule boa, levem nas suas apostas, Quality Impulse, número 2. Chegamos à 6ª prova, Grande Prêmio Presidente da República, Estúdio HR, Grupo 1. Miguel Leão, para mim, é a única barbada do domingo mesmo, fora aquelas do pique 3 inicial, é a Olympic Orkut, que foi um dos meus pitacos no último programa. Olympic Orkut, eu disse para vocês que ele ia ganhar, ganhou muito fácil, melhorou. Vai ganhar ou não vai ganhar o Olympic Orkut? Você sabe que eu já falei aqui 2 vezes, vou repetir pela 3ª vez. Detesto concordar com o senhor, mas eu acho que ele tem razão. Eu acho que esse Olympic Orkut mostrou que é mineiro, né? Mostrou que é mineiro. Realmente ele ganhou um belo estilo, está muito bem balizado. Eu acredito que ele vai vencer também. Não acho ele barbadão, não, mas acho que ele vai vencer. E agora eu acho a dupla bem difícil. Vários cavalos aqui com chance. Tem, por exemplo, tem o The Last Emperor, que é um cavalo que já ganhou o grupo, vai montar Ricardinho, larga na linha 1, cavalo bom. Tem um passado bom, a gente tem que respeitar. Esse Willy Robo corre para uma atropelada, eu acho que vai estar um pouquinho forte, mas pode se colocar. O Mr. Man, que é o craque, acho que é um dos craques que o Chico Bento pretende comprar em breve, o Mr. Man, que é um cavalo que ele marca sempre. Então, acho que o Mr. Man a gente tem que respeitar, um cavalo bom realmente, é a fase do estúdio espetacular. O Vitruvian, que era um cavalo que o nosso amigo Carlos Matias nutriu uma grande paixão, que foi embora essa paixão pelo Vitruvian,
Mas o Vitruvio está algo comentado. Agora vem numa baita redução. Também eu acho que tem chance. O Rodrigo vai na frente disparar. Você disse outro dia que o Rodrigo não corria na frente. Lembra do seu Rio, É verdade. O Olímpico Orkut correu na frente. Mas eu acho que não ganha também. E, em termos de dupla, tá? E tem o Nagayama. O Nagayama está reaparecendo. Ele parece que teve um problema de tendinite. Está reaparecendo um cavalo que a gente tem que respeitar, porque ele ganhou a prova de grupo 1, ligou a primeira prova da Tríplice Coroa, né? Ele vai de novo com a direção do Dylan Machado. E ainda tem mais, olha aqui. Tem a gente aqui, o Chuá Ibiza, não sei quem. Se está inscrito aqui, a gente não sabe o que o Esteves pretende. Verdade é. Tem um Saladino que parece correr mais na pesada, mas é um cavalo, mas é ruim. Mas é um cavalo. Olha que páreo difícil. A gente para pensar, o Olímpico Orkut pode ser força, mas a dupla é bem aberta. Ainda tem o Moroca, que corre muito mais na leve, baliza ruim, né? Leica Torre vai com Domingos, mas também me parece que está correndo menos. Eu acho um páreo muito difícil para a dupla. Eu acredito para a vitória do Olímpico Orkut. Vou marcar aqui uma dupla melhorzinha aqui com o Mr. Man, a dupla 47. Vou deixar para terceiro Nagayama 13. E para quarto, aqui pode ter vários animais com chance. Eu acho que eu vou deixar. Eu gosto muito desse cavalo, vou deixar o Rony Gol para quarto. Número 10. 4, 7, 13 e 10. Só vi um cavalo ganhar a milha, Jorge Ricardo, largando na 17, que era um fenômeno, voando baixo. Vai, Ricardinho. Às vezes são coisas que acontecem, depende. Eu também ganhei um Henrique Pozzolo com uma égua largando na 21, que foi a égua do Gonçalo com Botinha, como era o nome dela, treinava o Gastão, Antula del Oeste. Ganhou o Henrique Pozzolo largando na 21. Enfim, eu acho esse páreo duro, para mim não tem ganhador, vai depender muito do desenrolar do páreo. Olímpico Orkut é uma das forças do páreo, juntamente com Mr. Man, que ganhou a milha em São Paulo. Dopodomani é um potro do Mondesistido em alta conta, tá? Esse cavalo ele ganhou, acho que estreando em São Paulo, na areia. Depois ele correu um páreo duríssimo e entrou quarto. Ele estava sendo preparado, se eu não me engano, para correr o derby, ou a segunda prova da Tríplice Coroa, teve problema, parou, reapareceu e não correu mal outro dia. Correu bem, chegou perto. Eu acho que é um cavalo também que tem que ser lembrado. O Nagayama reaparece de uma vitória na primeira prova da Tríplice Coroa, tá? É um potro muito bom. O próprio Saladino, Morrocan, a minha montaria de Last Emperor é um cavalo que já é ganhador de grupo 1. Segundo o Venâncio, está tinindo, está muito bem. Ele fez uma corrida, as últimas 2 corridas dele comigo não foram ruins. Tá? A última ele entrou quarto, a anterior ele havia entrado sexto. Pode ser uma surpresa, Deus queira. Eu acho o páreo muito duro. Tá? Vou ficar com o Olímpico Orkut, que é uma das forças do páreo. Deixo o Dopodomani para segundo, Nagayama para terceiro e o Mr. Man para quarto. Ok. 4, 12, 13, 7 para o Ricardo Bento. Olha, a última corrida do Olímpico Orkut encheu os olhos, né? Ele, na realidade, ele ganhou muito bem. E ele ganhou fácil, ele só pode ter melhorado. Então, quem quiser ganhar vai ter que ganhar do Olímpico Orkut. Agora, eu gosto do Mr. Man, todo mundo sabe disso. A corrida dele aqui na semana do São Paulo, na milha, foi espetacular. Ele ganhou num tempasso. Para ganhar daquele Lorde Alfa, aquele cavalo já tinha dado uma demonstração, teve aquele problema, não é fácil. E ele mostrou muita categoria. Ele largou por fora, o Rocha deu uma direção espetacular, correu ele a terceiro, próximo, entrou na reta, dominou o páreo e meteu 92,5, 92,6 na milha. Eu acho que ele pode ganhar. Se ele pegar bem a raia do Rio, eu acho que ele pode ganhar do Olímpico Orkut. Acho que o Olímpico Orkut é o cavalo do páreo. Quem quiser ganhar, tem que ganhar dele. Mas eu vou no Mr. Man. Eu marquei Mr. Man, deixei o Olímpico Orkut como diferença,
como o Ricardo falou, esse Dopo Domani, ele estreou na areia, ganhou disparado. Ele estava inscrito na primeira prova, ele teve um problema, acho que lá, e foi retirado. Depois ele reapareceu de uma ausência, acabou perdendo daquela romaria, chegou um páreo todo mundo colado lá, e ele acabou perdendo o páreo. Essa romaria já mostrou que é uma boa potranca. Então, ele reaparecia. Foi para a milha e ele fez um corridaço, chegou quarto a 2 corpos do ganhador. Então, tem que respeitar ele aqui, ele é um cavalo que tem muita chance. Eu acho que o Vitruvian vai correr muito na milha na raia seca, eu acho que ele tem muita chance aqui. E dos demais, eu deixei para falar do Nagayama, que, teoricamente, é o cavalo que já ganhou dessa enturmação aqui. O problema é ver como é que ele vai reaparecer. Deve reaparecer bem, às vezes falta uma corrida, mas é um cavalo com muita chance. Mas a minha ordem foi 7, 4, 8 e 13. 7, 4, 8 e 13, Matias. Rison, vamos lá. Esse páreo que nem todo mundo falou vai depender das peripécias de carreira, né? Esse páreo eu acho que vai sair bem mexido na frente, vai favorecer o Olímpico Arcute, vai favorecer quem vem de trás. A gente sabe que o Olímpico Arcute trabalhou muito bem e está no último furo agora para correr essa milha. Vou dizer para o Leão agora que eu estou tendo um romance de novo com o Vitruvian. Eu acho que ele tem muita chance de ganhar esse páreo aqui também, tá? O Mr. Man, que nem o Bento falou, é um cavalo de chegada certa aqui. O Nagayama a gente tem que respeitar por ele ser ganhador de grupo e reaparecendo aqui também ele deve ter muita chance. O Mohawk é um cavalo que vai ter chegada certa aqui, o páreo vai sair a feição para ele chegar. Esse Doppio Domani vocês falaram bem. O Saladino a gente não sabe como é que ele vai voltar, mas ele é um ponto de exceção, é muito bom o cavalo. Vamos lá, a minha ordem vai ser 4 Olímpico Arcute, 8 Vitruvian, Mr. Man número 7 e 13 Nagayama. 4, 8, 7, 13, Rison. Ok, chegamos ao Grande Prêmio Brasil, Shopping Leblon, Grupo 1. Lembrando, Fronteira venderá nesta quinta-feira com Anderson, Estrela Nova, Bet Gold de Codaleria Balgarten. No sábado tem Santa Rita da Serra. E aí, Miguel Leão? Rapaz, que a minha manchete do jornal. Ethereum desbancará os machos? Ou eu estou errado? É uma pergunta que a gente está difícil responder. É um páreo espetacular, né? Eu acho que talvez seja o páreo, tecnicamente falando, do Grande Prêmio Brasil, de maior qualidade dos últimos tempos, assim, talvez da última década, não sei. Talvez. Eu vou deixar a Ethereum para segundo, tá? Eu sei que o Cinzel, o número 8, é tido em altíssima conta, tá? Altíssima conta. É engraçado que ele não é um... Ele, no início ele pagou um ganho até com rateio altíssimo, mas depois ele mostrou ser muito corredor. Não escreveram ele na preparatória, guardaram ele para o Grande Prêmio. Evidentemente que a Ethereum corre para caramba. O seu proprietário fica na mesa ali pertinho da gente, o Ricardo sabe até onde é, o Carlos Santos. Corre com expectativa enorme de vitória na grama leve. E ainda tem o Obataê, que eu acho que correu menos lá na última. Mas é um cavalo que a gente tem que respeitar. Cavalo que ganhou o ano passado o Grande Prêmio Brasil. Cavalo muito bom, Rio Iguaçu. Eu acho que está numa primeira prateleira esses 3. E logo depois, tem mais 3 que eu acho que estão logo por ali. Que são o Sparco, que vai montar o Ricardo. É um cavalo muito bom, não se iludam, não. Se tiver um bom percurso, vai chegar. O Dream Alliance, ganhador do Grande Prêmio de São Paulo, e o MC Arrocha, que corre muito na grama seca. Isso, veja bem, esses pares são pares muito difíceis a gente cravar alguma coisa. Eu acho que o par está entre esses 6 aí. Agora, depende de percurso. Eu acho que o Nudini corre mais na grama pesada. Aquele dia ele ganhou porque era grama pesada. A Bourgogne, o Valparaíso eu particularmente não gosto. O Oviedo também não gosto. Então, o Olímpico Oman também não gosto. Cansei dele. Bubble Rain é um cavalo que corre lá atrás, um páreo com 20 cavalos. Pô, o Domingos aqui vai ter que inventar um cavalo bom. Eu acho que é um cavalo mais para trifeta e quadrifeta. Acho que ganhar é difícil.
Para espetacular, né? Como eu falei, acho que cada um vai ter seu palpite, cada um siga a sua intuição. A minha marcação foi Cinzel 8, Ethereum 9, Obataê 17 e para quarto, vou deixar para torcer para o Ricardinho, Sparco número 4. Jorge Ricardo, com cara de cansado. Vamos dar uma acelerada no programa por causa de ti, que eu sei que tem que se acordar de madrugada cedo para ir para a raia. Eu ia falar com você, eu vou falar agora do Campeão Brasil e se você me permite, eu vou me porque senão amanhã eu tenho que trabalhar. Eu estou sentindo isso, eu vou fazer diferente. Você vai falar do Brasil e vai dar os teus favoritos somente sem comentar para as últimas provas, ok? Tá bom. Bom, Rizon, eu acho que o Miguel falou tudo. Eu acho que esse é um dos grandes prêmios do Brasil mais equilibrado dos últimos tempos. Vários animais aqui com chances de ganhar. Vai depender muito do trem de carreira, vai depender muito do percurso. Percurso com 20 cavalos nem sempre é fácil, você tem que ter sorte, né? Desenrolar do páreo. Vai depender da raia, eu acho que a raia vai estar raia leve, né? Porque não tem previsão de chuva. Vários cavalos aqui vêm correndo na raia pesada. Eu acho que páreo muito difícil, de difícil prognóstico, tá? De você falar com convicção. Essa potranca Eterno, não resta a menor dúvida que a demonstração que ela está dando é uma demonstração de uma égua de exceção. Ela vem ganhando, a última vitória dela, inclusive, ela ganhou muito bem, inclusive num tempo melhor do que o dos potos que teve no dia, tá? Ela ganhou, o tempo dela foi melhor, em acho que fração de segundos, se eu não me engano. Temos aí o Nudini, o ganhador do Derby. Tem o Sparco, que é um potro, que é a minha montaria, que chega sempre. Já ganhou, inclusive, de alguns cavalos que estão anotados nesse páreo, inclusive do Nudini. As últimas atuações dele foram na raia pesada, acho que ele pode melhorar na raia seca. Tem a Borgone, que eu não sei se vai correr esse páreo, vai correr o páreo das Éguas, que foi segundo no São Paulo. O Sinsei, tá? Como o Miguel falou, o cavalo tiro em alta, contentou segundo no Derby, perdeu um par incrível. Chiron andou correndo bem. Henrique the Great, tá? Que monta o Lazo. Esse cavalo chegou em terceiro no Grande Prêmio São Paulo, muito perto. Chegou correndo voando. Pois é, então o Dream Alliance, que é ganhador do Grande Prêmio São Paulo, o MC Rocha, que corre bem na raia seca, o Bataia, que entrou quarto no São Paulo, Valparaíso, ganhador da preparatória. Enfim, é um páreo difícil. Sinceramente, eu não arrisco um prognóstico, porque eu acho o páreo muito duro, muito duro. Eu acho que qualquer um desses cavalos aí que eu citei, dependendo da sorte e dependendo do dia, podem ganhar, tá? Eu espero que toque a mim, né? Ganhar. Mas eu acho o páreo duríssimo, mas páreo muito difícil, tá? Bom, depois eu vou falar um pouquinho da minha moto Sugardete. Sim. Indica? Não indicaste? Não indiquei nada porque eu acho difícil de indicar, Rizão. Eu acho o páreo muito duro. Eu não tenho. Todo muro, Ricardo. Eu não tenho uma certeza, entendeu? Porque eu acho que pode ganhar qualquer um. Então, como eu falei, Nudini, Sparco, Sincel, Eterum, Rick the Great, Dream Alliance, o próprio Global Rain, montado pelo Domingos, que foi o ganhador da preparatória do São Paulo, que no São Paulo não correu nada. O Bataia, que é o ganhador do São Paulo, do Brasil ano passado. MC Rocha, enfim, é um páreo muito duro. Como é que você consegue e vai indicar um páreo desse? Né? Tá bom. É muito difícil. Eu Deixo cada um com a sua torcida. Marca o Sparco, Ricardo. Cada um com a sua torcida aí no páreo. É como eu falei, tomara que se desse, quem sabe, ganhar o Sparco, seria uma glória. Mas é um páreo muito duro, muito difícil. Certo. A tua trinca do nono páreo. Bom, no nono páreo é o Grande Prêmio ABC PCC. Eu monto o Sugardete, é um cavalo que vem correndo páreos duros em São Paulo. Acho que ele tem muita chance, tá? Eu vou ficar com ele. Vou deixar o Gibombo para segundo,
que correu muito bem outro dia, não correu mal. E para terceiro, fico com o Rodeio, que também vem correndo bem, um cavalo que corre quieto para uma partida, pode surpreender no final. 8, 10, 7. 8. Depois, no 10º páreo, Ricardo, a tua trinca. O 10º páreo é outro clássico também, o páreo da Rio Grande Prêmio Osap, páreo de éguas, também outro páreo bastante equilibrado, eu monto Isla Gorrite. Isla Gorrite vem correndo os páreos duros em São Paulo. Ela, às vezes, corria bem, às vezes corria mal. Acho o páreo muito duro. Acredito que Valência seja uma das forças. A Maldivas Island também é outra égua boa, uma égua que chega sempre, sem a menor dúvida, vai estar brigando aí pela vitória. E a Nova Delhi, né, do Araras, que eu acho que pode ser o terceiro nome. Fico com 3, 4, 12. 3, 4 e 12. 3, 4 e 12 para o Ricardo. Marcaste 11º, 12º, a trinca tua? Hein? Marcaste a trinca também do 11º, 12º? Já está marcado? Não, não marquei. Marquei no 11º páreo. Acho páreo duro também. Páreo difícil. Não tenho também muita noção do que marcar, nem porque eu estou com esse programa aqui que não tem. E do 12º tu tem a Jandaia. A Jandaia vem do Paraná, vem correndo bem, reapareceu, correu bem outro dia no Paraná. Eu acho que ela tem grande chance, o páreo é um páreo bom. Eu gosto muito da corrida. Tá? Nós temos aí a Macarra, Caramel, a Luz nos Olhos, que vem de 2 vitórias consecutivas, a própria La Violeteira, que é do Duplo Ouro também, de parceria, que eles têm ela em alta conta. Mas eu gosto muito da Jandaia. Vou marcar ela. É uma égua já com uma certa idade, mas é uma égua que corria páreos duríssimos. Tá? Vou marcar ela para primeiro. Vou deixar a Caramel para segundo e Ritinha, que vem de uma vitória, para terceiro. E uma égua que eu também possa lembrar de vocês é Tears of Joy, tá? Que vem correndo, na minha opinião, páreos mais fortes, que agora baixou um pouco de turma e pode surpreender. 6, 5, 7, 8. Ricardo, melhor carreira de domingo. É isso aí. Vai marcar alguma melhor de domingo? Pô, Rezão, vou marcar aqui as melhores aqui, na minha opinião. On My Side, segundo quadro. Eu acho que é bem marcada. No primeiro páreo, número 4, Never of Goods. Também. É uma corrida excelente. E marco no Tomines, no quarto páreo, que eu acho que ele agora vai ganhar. Ok, uma sequência de 4. Ricardo, desculpa o horário. Para quem não sabe, já é 15 para meia-noite. Muito obrigado. A próxima vez vamos gravar mais cedo o programa, tá? E boa sorte para você. Nos encontramos amanhã no Jockey Club Brasileiro, se Deus quiser. Muito Ou melhor obrigado, dizendo, amanhã mesmo. É um prazer participar do programa com vocês, 4 grandes catedráticos. Me desculpe. Não. Nós que temos que nos desculpar de você. Nós que temos que nos desculpar de você. Eu estava notando que você está cansado e eu achei que tinha que entrar com isso. Ninguém combinou nada pelo WhatsApp. Eu te conheço há muito tempo, né? Então... O Ricardo vinha na orelha, tocado. Boa sorte. Vinha mesmo, já vinha meio tocado mesmo. Muito obrigado a boa vocês. Sorte. Aí, boa sorte, bom descanso. Abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Então tá, o campeão Jorge Ricardo, muito obrigado pela participação dele, um amigo que eu tenho no Turf. A gente cansou o Ricardo hoje, hein, Bento? Miguel Leão e Matias, hein? Ficou longo. Agora o Ricardinho vai descansar. Bem, nós voltamos para o GP Brasil, mais uma vez agradecendo ao Ricardo, e o Bento prossegue. Ricardinho, pode sair quando quiseres. Saiu. Abraço. Vai, Bento. Olha, Rizon, Grande Prêmio Brasil, como eles já falaram, muito bonito, um páreo equilibrado. A Ethereum, a gente não sabe até onde ela vai, né? Ainda até 2.400 ela não foi. Tem impressão que ela vai bem.
pela corrida que ela fez, mas é uma corrida de fogo para ela. Eu gosto muito do Sinsel. Eu acho que esse cavalo é um cavalo de distância. Ele só perdeu o Derby porque eu achei que o Bland correu ele barbada, deixou ele correr para dentro, a raia estava pesada. Quando o Nodini veio, que é um cavalo que gosta da pesada, não teve reação para o Sinsel. Então, tem impressão que, como o ano passado eu falei, vai ganhar o Bataillé, vai ganhar a Sinsel. Leandro Henrique vai ganhar o Grande Prêmio Brasil. Acho que vai ganhar a Sinsel. Ethereum tem que respeitar, é uma potranca diferente, ela fez tempos melhores do que os cavalos até 2.000 metros. Não sei se num páreo cheio desse, ela não é uma potranca grande, que ritmo de corrida que ela vai ter ou não, se ela não vai ser estorvada lá no percurso ou não, mas tem que respeitar, ela é uma potranca diferente, isso não tem dúvida nenhuma. O Bataillé, para mim, corre mais na Gávea do que corre em São Paulo. Eu acho que essa corrida no São Paulo não foi ruim. Não que eu tenha achado que o Gil tenha ido mal, muito pelo contrário, mas acho que se o Bataillé tivesse com o Moreira aqui em São Paulo, o resultado podia ter sido outro. Dream Aliança, a gente tinha comentado que é um cavalo que quem olhou a preparatória viu que ele não tinha corrido, que ele tinha muita chance. Eu acho que ele vai correr bem de novo, não sei se ele vai, um páreo desse aqui, se ele vai ter a mesma corrida favorável que ele acabou tendo, porque era um páreo com menos animais. Quando o Borges colocou ele ali nos 300 por fora, quem jogou contra já rasgou, porque na realidade já viu que ele ganharia o Grande Prêmio de São Paulo. Eu acho que ele continua com muita chance. Tem muitos com chance aqui, claro. O cavalo do Ricardo é um cavalo que sempre chega ao Sparkle, eu acho que ele tem chance. O Nudini é um cavalo de 2.400, mesmo na seca, eu acho que ele não vai ter todo esse rebate. O MC Arrocha é um animal que tem predileção pela raia seca. Agora, precisa ver como é que ele vai nos 2.400. Quando ele foi nos 2.400, a raia estava pesada, não deu para a gente sentir se ele vai bem na distância ou se foi a raia. Eu acho que esse é um ponto para poder olhar nele. E, claro, Rick de Grente, a corrida dele aqui no São Paulo não valeu. O cavalo caiu no canto, ele disparou, foi pro box. Na entrada da reta, quando o bispo deu a partida nele, o Moreira cortou a frente dele, ele teve que suspender, chegou um corpimento ganhador. Então, quer dizer, um cavalo que teve, agora vai com o lado, eu acho que tem muita chance aqui. Bom, são vários, mas eu gosto do Sinsel, acho que vai ganhar Sinsel. Deixei Ethereum como diferença e deixei o Dream Alliance, porque eu continuo achando que ele vai fazer uma boa corrida, e o Bataillé como diferenças. A minha ordem foi 8, 9, 14 e 17. Matias? Rizão, chegamos à prosa máxima do Turf brasileiro, né? Eu também concordo com o Bento e concordo com o Leão. Eu acho que o Sinsel vai ganhar o Grande Prêmio Brasil. A Ethereum a gente tem que respeitar, porque a gente não sabe até onde ela vai. Chegada certa. Esse Dream Alliance, que nem o Bento falou, ele correu demais aquele dia. Ele não deu torcida para quem jogou contra ali. O Rick de Great chegou voando, foi muito estorvado. O Bataillé também correu um pouco menos. A gente tem que... Esse Valparaíso está todo mundo falando, eu não gosto. Eu acho que o Bubble Rain é a chegada certa, ele vai estar entre os 5 primeiros tranquilamente. Mas a minha ordem nesse páreo vai ser 8 Sinsel, 9 Ethereum, 14 Dream Alliance e 17 Bataillé. Olha só, Francisco Bento, te travou, Matias. E eu nem falei com o Bento, só para ter noção. Um páreo desse, isso aí parece o dia que eu fui na mesa com o Beto Romano, chegou num páreo lá, nós marcamos 2 cavalos, chegou na hora e falou, vai dar a 47, nós marcamos a 36. E realmente não deu, um páreo que os 8 tinham chance, às vezes coincide, né? Agora, é que a corrida do Sinsel, ele vinha para ganhar. O Bland, quando deu a partida na curva ali, ele passou que derrubou os adversários. Então, só que ele deixou ele correr para dentro. Tem um detalhe importante, Chico. Essa corrida do Sinsel, a última que ele perdeu, foi a primeira vez que ele foi correr 2.400. Ele já está preparado na distância, entendeu? Olha, a Ethereum não está. Eu respeito a Ethereum porque eu sei que ela é levada em altíssima conta, mas o Sinsel
também eu sei que é levado em alta conta, e ele não tinha corrido ainda em 2.400 quando ele perdeu para o Nudini, que era um cavalo que já tinha corrido a distância de fundo e foi na pesada. Eu não sei se o Leandro... Esses detalhes, isso eu não é uma ciência exata. Não sei se o Leandro Henrique já ganhou o Brasil, não lembro. Acho que não. Mas eu acho que ele tem grande oportunidade de ganhar. É só ele correr com calma, que é um ótimo jockey, né? E a corrida que ele fez com a Borgonha aqui no Grande Prêmio de São Paulo foi espetacular. Eu acho que ele vai correr o Sinsel ali, e quando o Sinsel vier, olha, vão ter que correr muito para ganhar do Sinsel, na minha opinião, claro, né? Ok. Vale destacar que no dia que o Sinsel ganhou o Grande Prêmio Jockey Clube de São Paulo, ele marcou 1,59,86. E a Ethereum marcou 1,59,19. Só que nos 300 metros finais, a impressão que me deu, que eu que sou narrador de turf e não estou aposentado não, né, é que ela largou dali e as outras pareciam que estavam paradas no starting gate. Tá? E se o jockey baixasse o corpo mais, teria vencido mais longe. Outro detalhe importante, o dia que ela perdeu, podem até apregoar que foi grama pesada, mas o Aparecido foi mal nela. Foi mal nela o dia que ela perdeu, a invencibilidade. Mas agora entre os machos, né, Rizão? Mas eu acho o seguinte, Rizão, só que você está comparando o tempo de 2 quilômetros e 2.400. São 400 metros a mais. Então, quer dizer, não estou dizendo que não tem, porque a Ethereum é uma potranca diferente. Sim, ninguém está dizendo que não. Agora, sim, ela vai ter um percurso maior, correndo contra 20 cavalos ali, porque é tudo cavalo. Ela não é muito grande, ela é uma potranca de 450, 460 quilos. Então, quer dizer, precisa ver o ritmo do páreo. Se você olhar o páreo que ela ganhou, que ela saiu tirando, se você olhar na curva, você não joga um centavo na Ethereum. Na curva. Sim. Quando você olhou que ela embalou, que o Viana procurou, que a Night of Rose procurou ela, ele falou, o que é isso aí? Passou que nem um rojão. Então, quer dizer, pode ser que ela vá nos 2.400 e faça uma corrida semelhante. Se ela embalar daquele jeito, aí é complicado. Chico Pena, com o Galo White no páreo, o ritmo só pode ser alucinante. Pois é. O ritmo... Essa é a coisa mais certa do Brasil. Os primeiros 200 metros tem um cavalo branco na frente. Isso aí. E esse tal de Esteves, eu acho que conhece para ganhar o Brasil, né? São 6? Pois é. Vamos ver. Nona prova, Grande Prêmio ABCCC, Taça Estúdio Book Brasileiro, TBS Internacional, Grupo 3. Miguel. Bom, esse par aqui, eu marquei uma pole, acho que uma pole razoável. Marquei o Sugar Daddy, mesmo que o Ricardo marcou. Cavalo que já corre entre os ponteiros, eu acho que ele pegou uma turma Ricardo boa. marcou que monta ele, né? Sim. Não, mas é um cavalo que tem chance. Se você pegar a turma, ele andou pegando uns pares aqui, uns pares meio fortes. Tem chance. Foi o São Paulo. Sim. Não estou dizendo que ele seja barbada, não. Eu acho que é um par equilibrado. Eu vou ficar com o Sugar Daddy para a ponta. Acho que tem alguns adversários perigosos. O teu craque Minnesota, eu sei que é um craque, você tem uma grande admiração pelo Minnesota, e talvez mais do que o nosso amigo Matias tem pelo Vitruvian, que o Chico Bento tem pelo Mr. Man, você tem pelo Minnesota. Então, acho Ele é o agente do Minnesota. Respeito o Minnesota. O Jimbongo tem muita chance também, um cavalo perigoso. Esse Mind Trick, eu não sei o que esse cavalo corre. Quando eu acho que ele vai correr bem, ele não corre nada. Quando eu acho que ele vai correr nada, ele corre bem. É uma incógnita, o rodeio vai se colocar, provavelmente. Esse Olhos do Nilo, esse cavalo também é engraçado, né? Esse cavalo ganhou do Valparaíso, um primeiro par aqui, que o Valparaíso era a pole de devolução. E aí depois você vai analisando, ele deu uma meia sumida, né? Ele não corre desde fevereiro. Mas a última corrida dele chegou a 6 corpos de Spark no Dini. Então, você para pensar, tem alguma chance também. É mais um páreo, como quase todos os páreos do Brasil. Esse é um páreo muito equilibrado. E eu vou ficar com o Ricardo dessa vez. Vou ficar com o Sugar Daddy 8. Vou deixar o Jimbongo 2 para segundo. Minnesota
1 para terceiro, e Olhos do Nilo, 9 para quarto. 8-2-1-9 para Miguel Leão. Bento. Olha, eu inverti a ordem. Eu acho que o Jimbongo, muito embora o Jimbongo na distância, quando ele foi, não foi essas coisas, eu gostei muito da última corrida do Jimbongo. Ele correu pelo Olympic Man. O Olympic Man mostrou que até aos 2.000 ele vai bem, 2.400 na grama lá no Brasil, não sei se ele vai com tudo isso, mas foi uma ótima corrida. E vai com o Moreira, eu acho que ele pode ganhar do Super Dead, mas marquei entre os dois, marquei a ordem 2 e 8, e dos demais eu deixei o Minnesota, que eu acho que tem muita chance, gosta da distância, o Borges vai bem com ele, eu acho que é a diferença certa aqui, e o Rodeio, que eu acho que pode ter corrida favorável. Marquei a ordem em 2, 8, 1 e 7. Agora, o H. Fernandes preferiu montar o Rodeio, né? Não sei se vocês observaram isso. O H. Fernandes foi para o Rodeio. Ele podia montar o Jimbom. Só apenas uma observação. Tá? Perfeito. Matias. Vamos lá, Rizão. Eu também fui com o Jimbongo aqui. Eu gostei muito da última carreira do Jimbongo. Eu gosto muito do Olympic Man. O Olympic Man foi naquele páreo. Aqui eu também acho que se fosse o Olympic Man aqui ganharia fácil. Então eu acho que o Minnesota é grande adversário. Aquele dia do online, se ele não se atira para dentro, quem ganharia o páreo do online aquele dia era o Minnesota, né, Rizão? Exatamente. Ele ficou todo atrapalhado aquele dia. Ele ganharia aquele páreo. Sugar Daddy é o cavalo que está chegando sempre. Eu não sei se ele vai ter um páreo muito favorável aqui. Não sei se tem muito ligeiro. Esse professor se vai para frente. Porque senão o Ricardo vai poder ir qual pode ser ligeiro, é o Kim também. Esse Mind Trick, que nem o Miguel Leão falou, a gente não sabe o dia que ele vai, o dia que ele não vai. É um E cavalo tem o Rodeio meio... também, né, que é ligeiro. Pois é, Não, um cavalo Rodeio meio não. complicado. Rodeio Esse número 7, Rodeio, na última ele não foi tão ligeiro, né? não Mas é. às vezes ele é ligeiro. A minha ordem nesse páreo vai ser 2 Jimbongo, 1 Minnesota, 8 Sugar Daddy e 7 Rodeio. 2, 1, 8, 7, Rizon. 2-1-8-7 para o Matias. Chegamos à 11ª prova. Agora já... 10ª prova. 10ª prova. Vamos voltar aqui. Não, tá certo, 10ª Osasco. prova. Estamos descendo aqui com o retrospecto aqui. 10ª prova, o Grande Prêmio Osaf, grupo 3, outro páreo complicadíssimo na milha grama. Agora vamos mudar um pouquinho, vou começar com o Bento. Olha, Rizon, a última corrida, acho que da Nova Delhi, ela foi na grama, eu achei que ela ia bem, até na pesada ela ia ganhar aquele páreo. Realmente ela não andou. Eu acho que na raia seca ela vai ganhar esse páreo aqui. Se ela confirmar aquela corrida que ela fez na seca, eu acho que ela vai ganhar. Eu acho que a diferença certa aqui é a Natasha Kinski. Ela tem muita chance aqui, eu acho que a diferença certa, marquei a ordem 12-5. A German Glory eu acho que vai correr bem, deixei ela como uma marcação aqui, e a Valência. Essa Valência é uma boa potranca, ela está em evolução, eu acho que ela vai fazer uma boa corrida aqui. Então, marquei a ordem 12, 5, 9 e 3. 12, 5, 9 e 3. Vou para o Matias agora. Vamos lá, Rizon. Concordo com o Bento plenamente. Eu acho que as duas éguas do Arara têm destaque aqui. Eu acho que a Nova Delhi não gostou da raia pesada aquele dia, mas eu acho que a baliza agora, com o Vebores, eu acho que ele vai agradecer a baliza. A Natasha Kinski, eu acho que vai ir para frente para tentar puxar o trem, ou vai perto, porque a Ramani tem esse páreo muito ligeiro aqui. Carta Régia, esses dias, largou, botou o pé na estrada, é um páreo meio ligeiro, essa só de amor também. A Isla Gorrite do Ricardo também é ligeira. É um páreo que eu acho que vai favorecer quem vem de trás. E essas duas éguas da Araras na grama leve eu acho que tem destaque. Para a terceira, eu vou deixar a Tempest Shadow, que sempre foi tido como uma égua muito boa do Aras do Morro no começo de campanha. E essa égua que o HIR comprou agora, Rizon, a Mountain Bike. A minha Dos ordem vai claimings, hein? Égua de claiming que virou 135 mil no leilão. 135 mil no leilão. A minha ordem nesse páreo vai ser 12, 5, 13, 6. Miguel Leão. Eu também marquei a parelha do Arara, só que eu apesar do Borges ter optado por montar Nova Delhi, eu gostei muito da corrida da Natasha Kinski no dia que ela correu a milha da primeira prova da Tríplice Coroa, que ganhou
que ganhou a outra faixa dela. Nildense. Nildense. Pois é. Nildense. Eu gostei muito daquela corrida da Natasha Kinski. Eu acho que a baliza vai me ajudar muito. Cardozinho é um jogo que é muito bom. A pena que ele está com esse problema de peso, né? E eu vou ficar com ela para a ponta. Natasha Kinski. Vou deixar a Nova Delhi para a segunda. Acho. Talvez até a dupla seja melhor qualquer uma das pontas, tá? Na minha opinião. Eu também concordo com o Matias. Eu acho que o adversário aqui da dupla é a Tempest Shadow, voltando para a milha com Moreira. Eu acredito que vai fazer uma grande corrida. E das demais aqui, eu acho que é um equilíbrio entre quase todos, sabe? Então, às vezes, até por uma opção aqui, eu deixei a Maldivas Island para quarto. A fórmula, portanto, é 5 Natasha Kinski, 12 Nova Delhi, 13 Tempest Shadow e 4 Maldivas Island. Penúltima prova é o prêmio Jim Walk, que eu vi ganhar no Latino-Americano e foi o único da imprensa que estava presente no Latino a indicá-lo para primeiro. Joguei ponta dele, $50, placê dele, deu 12,60 em primeiro lugar, o vencedor, e o placê deu 5,60. Hein? O Quari Bravo fez quarto, não foi esse Quari? O Quari Bravo foi terceiro. Quarto. Eu tinha quarto. Não, foi terceiro. Eu tinha exata com o Quari Bravo e entrou segundo o chileno chamado Sidon. E o Quari Bravo entrando terceiro, a trifeta pagou, na época era em dólar, $6 mil pagou a trifeta. Não era quadrifeta, na época não tinha. Tinha pares que tinha trifeta e pares que tinha quadrifeta. E essa trifeta pagou $6 mil e eu botei fora. Quer dizer, botei fora não, né? Porque eu achava que o Diogo ganhava e tinha entrado quinto no percurso que o Gabriel Menezes errou no Pellegrini. Chegou a 4, 5 corpos. E aí com o Ricardo, ele ganhou o latino-americano, o Jim Walk. Vamos lá, Miguel Leão. É um páreo cheio, né? Mais um páreo cheio, obrigatório da Super Tri final. Eu vou ficar com esse manhoso Treasury Cartier. O cavalo sempre sempre muito comentado, esse cavalo. Mas é um cavalo chato de dirigir, hein? Vamos ver se o Gil dá um jeito nele. Acho que o pai não tem nada demais, sinceramente. Vou deixar para segundo Winehouse, número 4. Está numa baliza boa. Vai com o Will Xavier. É uma dupla boa para o betting, mas eu acredito na vitória do Treasury Cartier. Acho a dupla difícil. Marquei esse Winehouse aqui, mas outros cavalos com chance. Esse Tarway, número 7, tem chegado perto. Sensacionalista já melhorou o padrão de corrida dele. E esse Nothing But correu um páreo muito fraco. Ele correu um claim e chegou segundo, mas ele estava voltando. Eu acho que ele, para quadrifeta, ele pode ser lembrado também. Minha fórmula é 12 Treasury Cartier, 4 Winehouse, 7 Tarway e 8 Sensacionalista. Matias? Também vou concordar com o Leão nesse páreo. Acho que está muito fraco o páreo para o Treasury Cartier. Ele é tido em boa conta pelo HIR. Para a segunda aqui, eu vou deixar um cavalo que sempre foi jogado, tido como bom, do Paraná, Scaramouche esse. Ele sempre foi falado, sempre foi tido como um bom cavalo, então tem que respeitar. Winehouse, o Miguel falou bem, a chegada certa. E lá por fora, a baliza 13, Nashville Music. A minha ordem vai ser 12, 11, 4, 13. Bento? Eu também marquei Treasury Cartier. A última corrida de solo ganhou por, acho que detalhe, quando veio não deu tempo. Eu acho que ele deve ganhar o páreo. Eu acho que a diferença é o Winehouse, que também fez uma corrida ali, chegou junto, basicamente, os dois. O Nashville Music, eu acho que ele melhorou esse animal, vem correndo bem. Eu deixei ele como terceiro aqui. Dos demais, eu acho que o Nothing But, mesmo tendo um páreo fraco lá, eu acho que esse cavalo vai melhorar, que vem melhorando, e o Scaramouche. Mas marquei a ordem 12, 4, 13 e 10. 12, 4, 13 e 10. Eu vou pedir um segundinho para vocês antes de ir para a última prova e nós fecharmos o programa, que eu quero ver uma coisa aqui. Retrospecto, não. Programa do Paraná.
de 23 de fevereiro. 23 de fevereiro, não foi no primeiro páreo, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto. Escaramuche, sexto páreo. Macho castanho, 3 anos, São Paulo. Ele parou porque ele foi castrado, minha gente. Esse cavalo vinha roubando nos treinos, o Matias sabe disso, sempre fez tudo. Eu resolvi abrir aqui na última hora para ver, ele não estava castrado na corrida dele. Em fevereiro, que foi a última corrida dele, ele volta castrado. Todos sabemos que um cavalo castrado é bom voltar em 90 dias, porque tem questão de testosterona, essas coisas todas. Então, eu acho que o Escaramuche pode ser a bomba, ou, quem sabe, pagar no painel ali depois 5, 4,80, 6 por 1, e ser uma pule boa aí no final da jornada. R$4, Rizon. Com o Moreira aqui, um pule dos R$4 não paga mais que isso. E outra coisa, né? Ele tem corridas lá no Paraná, 3 corpos de Austin. Austin correu o São Paulo. Ele chegou sim, mas as corridas dele, principalmente a última, não agrada, mas esse sentimento do castrado, e deram o prazo certo, e a fase que está o Rio Iguaçu de ganhar 7 numa reunião, o Doni ganhar 8, então a gente tem que respeitar, então passa a ser um nome forte no páreo, entendeu? Por exemplo, o Matias indicou ele, vocês não indicaram, mas eu estou chamando a atenção para o apostador desse lance de ter sido castrado. O cavalo, realmente tem cavalos que depois que são castrados, eles melhoram temperamento, melhoram performance e assim por diante. Também tem cavalos que a última chance que dá para ele. Eu vou castrar esse matungo para ver se ele vai melhorar e ele não melhora, né? Fazer um parênteses aí. Você vê o que o Alfa está deixando de cavalo aí e de égua e ninguém, na verdade, foram castrar o Alfa. Castraram o Alfa. Fala, Matias. Os trabalhos deles sempre foram muito bons nos relógios, né? Excelente. Sempre corria barbado o Rio Iguaçu, ele não confirmava. E o Danga, que é do médico Paulo Boscardinho, um grande amigo meu, gente finíssima, uma parceria muito forte, Rio Iguaçu e Estúdio Danga. Última prova do GP Brasil. E depois tem as melhores segunda-feira, hein? Não se esqueçam, rapidamente as melhores segunda-feira. Que até o Leão está coçando os olhos, que está dando sono no Leão, e amanhã ele se acorda às 6h30. Muito bom dia, temos 2 forfés por enquanto, estamos gravando esse programa às 6h32 da manhã, porque ele se acorda que tem que fazer o café para a patroa, tá entendendo? Não é porque ele quer gravar o programa, ele tem que fazer o café para a patroa. Esse papo de castração para o Leão não foi muito bom, não. O Leão se sentiu até meio mal com esse negócio de castração. Fala, Leão! Então, vamos lá. Último páreo, mais um páreo difícil, equilibrado, cheio. Eu vou ficar com a Macarra. A número 4, vai medicada com fenil. Eu acho que o páreo está bom para ela. Não é uma barbada, não, porque ela voltou para os 1.000 metros, né? Mas acho que a turma aqui está boa. Essa Macarra, se eu não me engano, foi uma que lá em São Paulo, ela ganhou um último páreo com ela, que ganhou com o Valmir, com aquele jogo do Paraná. Ela ganhou alguns pares em São Paulo, agora comprou o presidente do Rio Grande do Sul, Gil Bocazianovski. Exatamente, eu vi isso, e está aqui com o Maurício Chaves. Eu vou indicar ela para a ponta, não acho barbada, não. Vou deixar para segundo uma dupla rateio melhor, vou deixar a Ritinha. Eu gostei da vitória dela, achava a Ritinha barbada na última, porque ela tinha feito umas corridas muito boas, uma corrida muito boa contra o cavalo aqui do Rio Iguaçu, que ela tinha apertado o cavalo do Rio Iguaçu, e eu gostei do Ponte do Iguaçu. Eu acho que ela na grama leve era forte adversária, hein? Fiquei com essa dupla, máximo, uma dupla de rateio bom, né? Para tentar fechar a reunião. Acho que a Jandaia, que o Ricardo falou, vai correr bem, tem condição de chegar aqui também, apesar de eu achar que ela não é égua de 1.000 metros. Essa Giga, que vai com as Lasix pela primeira vez, eu ouvi dizendo no programa anterior que ela estava correndo pencas no sul. Eu não sei. Não. Ela está correndo em Pelotas. E ela, no velocidade do Pelotas, ela entrou 3º lugar. Não está aí no programa? Deixa eu chegar aqui no. Em dezembro, a última corrida dela. Não. Veja bem, eu só estou repassando porque eu vi o Bernaschi falar isso no programa, que ela estava correndo pares do interior. Não sei. Então, só repassando. E, de repente, o turfista ficar ligado. Não sei, estou só repassando a informação dada no resenha às 6 horas da tarde. Caramel, acho que também tem chance.
Eu vou ficar com essa fórmula: 4 macarra, 7 ritinha, meia dúzia jandaia e 5 caramelo. Repete. 4, 7, meia, 5. Vai, Matias. Eu acho esse páreo bem equilibrado, mas eu vou ficar com a Ritinha. Eu acho que ela ganhou bem na última, tem que respeitar. A Caramel reapareceu bem aquele dia, outra que tem que respeitar. Essa Jandaia, ela corria uns páreos muito fortes. Essa Luz nos Olhos, ela vem ganhando e convencendo. Uma égua que está meio escondida aqui é a Lavínia. Ela corria uns páreos na grama de distância maior, agora vai baixar para os 1.000 metros, eu acho que ela tem chance. É um páreo onde a quadrifeta vai pagar bem. Mas a minha ordem vai ser 7 Ritinha, 5 Caramel, 6 Jandaia e 13 Luz nos Olhos. Ok. Bento? Olha, eu vou com a macarra. Eu mesmo achando que 1.000 metros não é exatamente a distância da macarra, ela tem vitórias, por exemplo, ela tem uma vitória aqui em 1.400 na grama para cima do Eco Alfa, em São Paulo. O Belo Horizontino fez terceiro. Ela sempre foi uma ótima égua na grama. Eu acho que mesmo 1.000 metros ela pode ganhar. Então fui com a macarra. Deixei a diferença a Caramel. Eu acho que a Caramel, aquela corrida que ela fez a última lá, ela acabou perdendo da Ritinha, mas ela chegou muito próxima. Eu acho que ela pode se desforrar da Ritinha nessa. E deixei a Ritinha e a número 13 nos olhos, que eu acho que vem correndo sempre nesse páreo, sempre chega por aqui, como diferenças. A Jandaia, eu também acho que ela não é exatamente de 1.000 metros, mas o Ricardo, pelo jeito que ele falou, ele está levando ela com muita fé e ela já correu em intubações muito melhores do que essa. Então, convém o pessoal ficar de olho, mas marquei a ordem 4, 5, 13 e 7. Última carreira da Giga foi no dia 18 de maio, no hipódromo da Tablada. Ela finalizou na 3ª colocação, venceu o Catar do Iguaçu, segundo entrou Camil, terceiro Giga, quarto Lamiel, quinto Viking Celta, sexto Puriramp e último Fugitivo da Lagoa. Então, E antes disso, em março, ela havia vencido na Tablada, também na turma dela, ok? Melhores do Miguel Leão. Bom, vamos lá. Primeiro páreo, número 4, Nectar of the Gods. Segundo páreo, número 4, On My Side. E vamos fechar aonde, hein? Vamos fechar... Seria muito atrevimento meu fechando o cinza, né? Não vou fechando o cinza, não. Vou pegar puro melhor aqui. Natasha Kinski, 10º páreo, número 5. 10º páreo, número 5. Primeiro 4, segundo 4. É um pique 3 inicial. Você pode levar as duas e fechar no seu animal também de predileção nos outros páreos. Francisco Bento. Eu marquei nono 2 Jimbongo e marquei 11º 12 Treasure Cartier. Pô, tu quer matar os surfistas? O cara tem que esperar até o nono páreo para abrir acumulado e fechar no 11º. O cara já tá com o revólver na cabeça que não acertou nem o páreo. Aí o cara vai fazer essa acumulada, hein? O cartão amarelo com o Chico Bento, que não marcou o mais side. Então, agora, não marcou o mais side. Eu quase caí que eu da acho cadeira o seguinte, aqui, eu quase caí da cadeira. Ele deve estar pensando assim, ó. Ele deve estar pensando assim, ó. Se eu marcar o On My Side de novo, vão ser 3 vezes se ele não ganhar e vai pedir música no Fantástico ao contrário, tá entendendo? Então ele não quer pedir música no Fantástico ao contrário. Matias. Essa foi a maior surpresa da nossa live, o Chico Bento não dá entre as melhores On My Side. Vamos lá, eu acho que no primeiro páreo, levando 4 e 5 nuances de cores e Nectar of Gods, vai passar. Certo. No segundo páreo, cravar o On My Side. E daí procurar o fechamento que o público trufista gosta. Mas eu acho que no terceiro páreo, 8, o Pool Game vai ganhar. Uma pule melhor é 6º páreo, número 13, Zuka Baby. Eu acho que ele vai ganhar por tudo que falam dele. Certo. E no 10º páreo, número 12, Nova Delhi, Rizon. Primeiro 4 e 5, segundo 4, terceiro 8, sexto 13, 10º 12. Agora eu vou dar uma sugestão
para os malandros. Tu faz um pique 3 inicial e faz o seguinte: primeiro 4 e 5, segundo 4. Você escolhe quem você quer fechar. Joga 20, 25. Aí você vai no guichê e diz assim: primeiro pare 4 e 5, segundo todos, menos o 4. Entenderam? Você faz uma defesa a R$1. Porque se ganhar uma pule de 30 por 1 no segundo páreo, e o primeiro páreo 2 por 1, você fica jogando 120 e brincando em todos os páreos da tarde. E se acertar o primeiro páreo 4 ou 5, você está garantido que vai abrir o pique 3 inicial também. Ou seja, você não vai ter sofrimento nenhum. Melhores de segunda-feira, Francisco Bento? Olha, marquei primeiro 2, Fantastic Brian. Eu acho que pode ganhar. Segundo 4, Oliver One. Quarto 9, Pentágono. E sétimo 8, Rihanna do Iguaçu. E marquei oitavo 7, Sangue Azul. Tu gosta de sofrer, né? Tu gosta do Sangue Azul. Depois tu fica berrando, o cara se fechou, favorito no último par, eu tô terceiro, pô, não sei o quê, mas também tu insiste no Sangue Azul, né? É outro que vai virar música no Fantástico, 3 vezes sem ganhar seguidamente. Essa coisa ele vai ganhar. A maior barbada da semana eu vou dar agora para vocês. Rihanna do Iguaçu. É a maior barbada de todo o festival do GP Brasil, 7º páreo, número 8 de segunda-feira. Vai, Leão. Mais uma vez, detesto concordar com o senhor, mas eu também acho que Rihanna do Iguaçu está entre as minhas 3. A minha super tri inicial. Vamos lá, primeiro páreo, o cavalo... Rapaz, me contaram uma história desse primeiro páreo que eu vou acreditar, sabe? A fonte é meio duvidosa, mas me disseram que esse primeiro páreo, número 7, né? Número 7, qual é o nome do cavalo? Coração Selvagem. Estreante do Sul. Coração Selvagem. Coração Selvagem. A história é muito boa, sabe? Primeiro 7, Coração Selvagem. Segundo páreo, Oliver One, número 4. E vou fechar na maior barbada da semana do Brasil, Rihanna do Iguaçu, que é o 7º páreo, né? Qual páreo, Rizão? Você 7º páreo, número 8. 7º, 8. Rihanna do Iguaçu. Perfeito. É uma super tri, né? Sim. Matias? Barbaridade. Agora eu vou ter que concordar com o Leão, eu vou te contar, tá complicado. Vamos lá, primeiro páreo, número 7, Coração Selvagem. Antes de ele ir para lá, Rizão, ele quebrou os relógios aqui no Cristal, tá? Os dois trabalhos... Pisou em cima, quebrou os relógios, é isso? Foi muito bom os trabalhos e ele vai para lá para ganhar, tá? No segundo páreo, o Oliver One, pelas turmas que ele vinha correndo. No 7º páreo, a Rihanna do Iguaçu. E o Bento... agora tá pesado, agora, Miguel. Tá. Agora pesou bastante, Miguel. E o Bento falou do Sangue Azul. Encostem o Sundance Kid, primeira vez no claiming. Tá? Qual é o número? Oitavo páreo, número 9. Encostem ele no... chefe dele, isso aí? Claim de quanto? Claim de quanto? De 12 mil. Mas não defendeu ele por 900 no leilão? 13.500? O que tu quer que eu te diga, Rizão? O que tu quer que eu te diga? É do Arachelo, rapaz. É do Arachelo. Agora que eu não achava que era. Arachelo. Eu cheguei para ele no Jockey quinta-feira. Vem cá, tu defendesse o Topázio por 39 mil. Isso. O cavalo vai fazer uma grande campanha no Rio de Janeiro. Tu vai ver o que vai acontecer. Mas é bom que ele é um entusiasta. Ele é um cara sonhador. E quem não sonha não realiza, hein? Eu queria matar ele quando deu a defesa do Topázio. Pô, não existe. Mas tudo bem. Não tem problema. Bem, pessoal. Muito obrigado. O Bento está com cara de cansado. O Miguel é um cara de cansado. O Matias também. E eu, para minha surpresa, não estou cansado. Mas também vou dormir, porque amanhã eu quero caminhar na beira da praia 3 quilômetros, bem cedo, e depois assistir o programa do Leão, para ver se eu fazer algumas carreiras para quinta-feira. Sexta-feira, amanhã à noite, tem o churrasco na cocheira do Anderson para acompanhar o leilão junto com o Mano Móvel, que agora é papai. Nasceu o Mário IV, que vem a ser a sucessão do Aras Fronteiras, se Deus quiser, seguindo sempre Dona Vânia. Né? Na sexta-feira tem o almoço na cocheira do HR, né? E aí tem que trabalhar. Vai.
Só uma observação. O Leão, essa semana, já botei lá, vai ter programas especiais na Jaula do Leão. O Ravaiani no sábado. No sábado com o Ravaiani, no domingo com o Omar Najar. Vamos tentar dissecar. E na sexta-feira vai ter só análise dos grandes prêmios. Eu não vou nem falar nada, porque eu já falei muito aqui, com a presença do treinador Fabrício Borges e com o Beto Romano, lá de São Paulo. Vamos ver se tentar ajudar o bom desses programas com o Ravaiani e com o Omar Najar é que tu não vai comentar nada. Tu já comentou aqui, tu só dá a indicação que tu deu aqui e deixa o convidado comentar, entendeu? Tu não vai fazer que nem o Matias, que uma vez fez um programa comigo, indicou uma coisa, e quando chegou no concurso lá, indicou outra, e os caras me ligaram, me mandaram, como é que ele indica uma coisa e joga outra? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não pode mudar, hein? Bison, olha, eu sábado provavelmente encontro você lá na Gávea, tá? Se Deus quiser. Eu encontro o Miguel também. Certamente. Vamos ver se vai dar certo, a gente deve pegar. Estou esperando ainda uma confirmação, mas provavelmente encontro vocês lá, tá? Vamos ver, deve ser uma festa muito bonita lá no final de semana. E eu queria aproveitar a oportunidade para só fazer se me permitir, fazer um agradecimento lá para o Miguel Italiano, lá do Tufo na Veia, que ele pegou e mandou um convite para a gente, para poder participar do concurso e tal. Então, deixar um abraço para ele lá também, tá bom? Um abraço para todos e a festa vai ser bonita e nós vamos estar lá na torcida. Miguel Leão. Muito obrigado pela participação. Chico Bento, você sábado aqui, você vai ser recebido com palmas pela toda social, porque você é o ganhador. Aliás, só lembrar, eu fiz a previsão aqui que você ia ganhar o torneio de prognósticos, vocês devem estar lembrados disso. Chico Bento corre barbado em São Paulo. Ele não subiu de turma, ele chegou na turma dele, botou o chicote debaixo do braço, ganhou fácil. Então, Chico Bento, é um prazer recebê-lo aqui. É uma pena o Carlos Matias não poder aparecer aqui, a esposa não libera. E, Rizão, você amanhã de manhã, que eu estiver caminhando aqui pelo posto 6, se prepara para tirar muita selfie. Pelo amor de Deus, não vai tirar fotografia ao lado do Carlos Drummond de Andrade sentado ali naquele banquinho, né? Pelo amor de Deus, essa foto não. O resto você pode tirar foto à vontade aqui, muita caminhada e boa hospedagem aqui no Rio. Obrigado, Matias. Quero agradecer a todos. É um grande prazer fazer um programa com 3 amigos que eu tenho. Então, desejar um feliz Grande Prêmio Brasil a todos. Que seja uma festa linda. E que nem o Rizon disse, joguem com moderação, né? Mas que joguem bastante para prestigiar o Jockey Clube Brasileiro, que está fazendo uma grande festa. E que o Rio Grande do Sul saia dessa, né? E que o Rio Grande do Sul saia dessa. Que a enchente não chegue. Não, mas tá chovendo aqui, sabia? Não parou de chover ainda. Sem parar. Sério? Não parou de chover. Tá bom. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço a todos. Grande Prêmio Brasil, Shopping Leblon, que vença o melhor. Beijo no coração.